Boa noite, meus irmãos. Sejamos sempre bem-vindos a esta casa, onde os estudos espíritas que nos esclarecem, mas também consolam os nossos corações, porque temos acesso a informações dos espíritos nobres, espíritos gentis, sábios, da inteligência suprema de Deus, de suas leis, que regem a tudo e a todos. E isso nos traz um conforto, uma consolação, porque começamos a entender que nada é fruto do acaso. Tudo tem uma razão de ser. E quando nós começamos a adentrar esse portal do conhecimento, que o Espiritismo nos abençoa nesta existência, nós vamos nos acalmando, nós vamos tendo uma maior paciência para com os reveses que acontecem em nossa existência física, que quando não sabíamos, quando pensávamos que éramos somente corpos materiais, vivenciando experiências muitas das vezes dolorosas, nos revoltávamos, nos rebelávamos contra o próprio Criador, porque ignorávamos a sua bondade, ignorávamos as leis que tudo rege e que faz tudo para nos reeducar, para que nós possamos ter um olhar espiritualizante, um olhar que nos faz compreender que nós somos filhos dele, de Deus, o Pai Santíssimo, como muitos chamam, o Pai Altíssimo. Isso, então, já é o primeiro princípio da doutrina espírita, a existência de Deus. Quando nós começamos a estudar sobre a existência de Deus, sob a luz do Espiritismo, nós então entendemos que não estamos sós, absolutamente, estamos sempre acompanhados, sempre buscando sintonizar com o bem, com o amor, com a sabedoria que vem de mentes poderosas no bem, mentes que nós podemos classificar sadias, que são muito mais equilibradas, porque já conquistaram essa condição. Quando isso se faz presente em nossas vidas, nós entendemos que o Evangelho de Jesus, que é a boa nova, é a boa novidade, é aquilo que nos chega para iluminar, para aclarar os nossos pensamentos, raciocínios, entendimentos e também fazer com que os nossos corações vibrem numa outra frequência, não mais numa frequência de tanto sofrimento, de tanto vitimismo. Muito pelo contrário, começamos a adquirir a condição de sermos responsáveis pelo bem que fazemos, como também pelo mal que ainda não compreendemos e ainda realizamos, porque ainda somos espíritos a caminho da luz, ainda temos uma vasta estrada a percorrer. Diante disso, nós começamos a entender que a pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnação, porque nós reencarnamos, nós renascemos quantas vezes for necessária, são as benditas e sublimes oportunidades que Deus nos concede para que nós consigamos nos reeducar. E ali nós entendemos toda a didática de Deus, pois Ele não quer nos punir absolutamente. O que Ele quer é que nós possamos avançar no campo moral e espiritual, que nós possamos construir no próprio presente, o futuro que sempre está como meta para o espírito que já começa a despertar, agir
começar a construir um futuro melhor. E assim, o nosso eu, o nosso espírito, nós não devemos nem falar o nosso espírito, nós, espíritos que somos, começamos então a investir nos valores imortais, naqueles que a traça não come. A ferrugem, ela não se dá, porque a ferrugem é algo que se dá no material. Então, quando começa a dar, é por falta mesmo de cuidados. Nós podemos enferrujar? Sim. Quando nós nos materializamos demais, quando nós só damos importância aos valores materiais, muitos dizem, não, eu tenho que aproveitar tudo que a matéria me oferece, eu tenho que gozar tudo aquilo que eu sei que vai me dar grandes alegrias aqui, esquecendo-se que há uma continuidade, e essa continuidade, ela se traduz nos efeitos que todos nós iremos colher das causas que criamos. Então, é muito importante nós sabermos disso, porque nós começamos a entender que existe uma lei que rege a tudo e a todos no universo, que é a lei de causa e efeito. O que eu causo me trará um resultado. Se eu causo boas ações, se eu causo bons pensamentos, se eu realizo algo que é para o progresso meu e daqueles que me cercam, eu certamente terei como resultado o bem, a alegria, tudo aquilo que provém do bem-estar, que provém do bem-fazer. Caso contrário, também sou responsável, somos responsáveis por aquilo que nós desorganizamos dentro dessa lei bendita de Deus, de causa e efeito. Por que não, a partir do momento que compreendamos com uma maior profundidade essa lei, por que não, então, investirmos em nós? Por que não, então, começarmos a selecionar desde os nossos pensamentos, também das nossas palavras e ações, para que assim comecemos a produzir um futuro melhor, um futuro glorioso, um futuro em que a luz se fará sempre presente, a claridade dos bons amigos espirituais que nos auxiliam no entendimento, na compreensão, irão sempre fazer com que nós encontremos os passos de Jesus, os passos dos apóstolos, os passos daqueles que já se encontram à frente na caminhada evolutiva. Então, nós vamos seguindo adiante e começamos a observar o cosmo, começamos a perceber que tudo é tão perfeito, começamos a entender que Júpiter, como ontem estávamos estudando nos estudos aqui da nossa casa, que Júpiter é um planeta gasoso, porém ele é de uma grande gravidade. A sua gravidade é algo que nós ainda não conseguimos entender. Com isso, ele atrai objetos, asteroides, que vão e batem ali justamente como uma proteção também ao planeta Terra, assim como a Lua, o satélite natural. Se algo tivesse que mexer em ângulos desses grandes astros do cosmo, tudo iria entrar numa desordem. Então, como assim? Como tudo isso acontece? E nós vamos começando a observar que há milhares e milhares de galáxias. E começamos a entender que se assim realmente pode ser comprovado pela própria ciência da Terra, como Allan Kardec, junto aos espíritos da codificação, nos ensinou, há vários mundos habitados. Todos os mundos têm a sua função para que ajude espíritos a evoluir, a pousar
nesses orbes, nessas casas planetárias, e cada um dentro da sua condição, eles vão cada vez mais progredindo, avançando, ajudando na grande ordem de Deus. Então, nós vamos compreendendo todas essas leis, que são leis de Deus, leis divinas, que nos atingem, porque nós fazemos parte disso tudo. Nós somos criados por Deus. Quando nós pensamos assim, nós voltamos os nossos olhos para o grande mestre, para a luz do mundo, que é quem? Quem é a luz do mundo? Quem nos trouxe a maior luz? Combina até com a palavra luz. Jesus. Ele nos trouxe um caminho iluminado, o roteiro seguro, para que nós possamos percorrê-lo e, dentro da nossa condição de entendimento, dentro dos sentimentos que nós vamos avançando e conquistando, das virtudes que estamos já gravitando em torno dessa beleza toda, nós começamos a compreender que, se nós fizermos algo semelhante, próximo ao que já compreendemos, ao que já alcançamos, nós vamos ter grandes possibilidades de sermos felizes e também de ajudar a outros também a serem felizes, porque todos nós somos uma só família, a família do nosso planeta, a família de outros orbes planetários. Então, são famílias universais, a família universal. Nós todos precisamos uns dos outros. O que ocorre com aquele outro que mora próximo a mim, me atinge. Por quê? Porque ele exala, ele irradia as suas vibrações. Se são vibrações densas, é claro que nós iremos perceber. Mas qual seria a nossa atitude diante desse quadro? Nós deveríamos olhar e pensar, se nós somos filhos de Deus, se nós hoje já temos acesso ao Evangelho, por que não orar por aquele que mora próximo a mim e percebo as suas dificuldades? Por que não emitir luz? A minha luz é pequenininha, mas quando os bons espíritos notam que nós todos aqui começamos a vibrar em uma frequência mais alta, eles nos auxiliam e então vão suprindo as nossas dificuldades, e essa luz que devemos irradiar para aquele que sofre, ela irá chegar e irá ajudar aquele que lá está, muitas das vezes tentando superar uma dor, está em aflição, e essa prece, essa vontade de ajudar, nem sempre de forma direta, porque muitas das vezes aquele que sofre ainda não aceita uma conversa, mas assim devemos respeitar e fazer a nossa parte. Quando aceita, ótimo, temos então que usar as nossas capacidades intelectivas, as nossas capacidades morais e buscar uma conversa sadia. Mas quando assim não é, oremos, façamos a nossa parte com a ajuda daqueles que são superiores a nós. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que todos nós devemos ter em nossa cabeceira, porque é um livro que nós lemos hoje, daqui a um ano vamos ler de novo, daqui a 10 anos vamos ler de novo, e quanto mais nós lermos, nós vamos penetrando no conhecimento, nas entrelinhas, no grande espaço luminoso, nesse grande cosmo que aqui se encontra de conhecimento, mas principalmente de informações eternas, imortais. O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser um livro sempre acessado por todos nós. E no capítulo 5, nós temos a bem-aventurança de Jesus,
conhecida como bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando nós lemos essa frase belíssima de Jesus, nós pensamos, como assim bem-aventurados aqueles que são aflitos, porque termos uma aflição é algo que nos incomoda bastante, nos traz um grande desconforto. Como Jesus fala, bem-aventurados? Por outro lado, nós entendemos que nós precisamos estudar mais para poder compreendê-lo, porque ele não mente. Ele nunca falou nada contrário ao bem, ao amor. Ele não só falou como ele agiu. Então, quem não está entendendo sou eu, somos nós. Então, qual a atitude? Vamos buscar entender. Peçamos aos bons amigos espirituais que nos auxiliem no entendimento dessa linda fala. Bem-aventurados os aflitos, porque quando nós pensamos nessa frase, nós já começamos a sorrir por dentro, porque a aflição que atinge a todos nós que somos moradores de um planeta de provas e expiações, e entendemos que Jesus fez essa fala, Jesus nos prometeu que seremos bem-aventurados, já nos traz a doce esperança que é a luz do cristão. Então, quando nós vamos começando a ler, nós entendemos que ele aqui nos fala da justiça das aflições. Então, é justo nós passarmos por alguma aflição? E nós vamos, então, já logo na primeira frase, lendo: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações, as bem-aventuranças, que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, já começamos aí a adentrar esse portal magnífico, luminoso, que Jesus nos fala de uma vida futura. Os espíritos nobres nos trouxe essa explicação, essa vida futura. Então, quer dizer que aquilo que eu aqui fizer, falar, pensar, eu sou responsável, e a partir daí estarei eu construindo a minha compensação, porque ou não, de acordo com o meu entendimento, para que eu seja bem-aventurada. Então, nós começamos a compreender toda uma lógica, toda uma razão de ser. Ele não falou essa frase apenas para nos trazer momentaneamente algo que ilumina, algo que nos consola, mas ele trouxe algo que é verdadeiro, é verdade. E logo depois, nesse mesmo capítulo, nós temos um outro tema: causas atuais das aflições. E ele aqui já aborda, o espírito amigo, ele já aborda que há duas espécies de aflições. E ele então vai falando que elas precisam ser distinguidas muito bem, porque é importante que nós vejamos quando não encontramos a causa das aflições que nós estamos atravessando nesta existência, elas estão em existências anteriores, em existências passadas. Aí já começamos a compreender a reencarnação, a lei da pluralidade das vidas sucessivas, que é a reencarnação. Então, nós vamos adentrando todo esse magnífico tratado. E temos aqui, meus irmãos, logo após causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E o Espírito vai nos ensinando que essa causa, ela vai trazer para nós essas anteriores, vai trazer para nós muitas vezes dores com as quais lidamos sem compreendermos. Porque se nessa existência eu não provoquei, por que então estarei sofrendo esse efeito doloroso? Hoje eu estava ouvindo
um irmão espírita de Minas Gerais, e ele estava falando que é importante nós entendermos bem todos esses temas que o Evangelho nos ensina, como, por exemplo, o esquecimento do passado, por que não lembro, por que quando reencarno ou reencarnamos, nós não conseguimos lembrar daquilo que fizemos, porque estamos vivendo situações, muitas das vezes, difíceis de suportar, embora sejam necessárias. Então, ele vai explicando o porquê do esquecimento. Segundo Emmanuel, aquele que é um evangelizador, que vinha sempre através de Francisco Cândido Xavier nos ensinar, ele falava que se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos no passado, nós não conseguiríamos andar, não conseguiríamos levantar a nossa cabeça, nós não conseguiríamos olhar para o outro, porque nós sentiríamos um mal-estar muito grande, mesmo poderíamos traduzir como uma vergonha íntima, porque começaríamos a penetrar em nosso passado mais distante e iríamos ter, então, dores morais intensas. Então, o esquecimento do passado é a bondade de Deus, a caridade de Deus atuando em nós. Logo após esses temas do capítulo 5, vêm os motivos da resignação. Resignação é uma palavra, muitas das vezes, mal compreendida, porque nós dentro daquilo que foi colocado em nossa mente através de muitas leituras, sem ser as espíritas, que nós devemos passivamente aceitar tudo aquilo que nos ocorre durante a vida, a nossa existência. Aceitar está bem explicado, de fato isso precisa ser realizado, ter aceitação. Mas devemos ser pacíficos e não passivos, porque a passividade denota falta de ação, falta de movimento da alma. Então, a passividade não é algo que devemos adotar como prática quando algo nos acontece. A passividade é algo que paralisa. O que nós devemos ter é pacificação. Devemos ter a submissão à vontade de Deus, porque já entendemos que tudo é perfeito, não existe o acaso, já começamos a compreender as suas leis eternas e imutáveis, mas Ele nos dotou, Ele nos deu condições de análise, de exame, de olhar, de perceber o que podemos fazer para aliviar a dor que nos chega. Caso nós encontremos a saída, isso é ação, mas uma ação pacífica, não com revolta, não com rebeldia, mas uma ação que seja inteligente e, ao mesmo tempo, ligada ao banho do amor que só o Evangelho nos dá. Porque o amor é a maior virtude que existe. Quando nós conseguimos conciliar a inteligência com essa virtude, que é o amor, nós teremos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Iremos compreender a mensagem da dor que nos visita, do incômodo que visita a família. Esse incômodo pode ser um incômodo material, financeiro, um incômodo profissional, um incômodo moral, afetivo. Quantos de nós vivenciamos momentos que cercam as nossas lutas e nós, muitas das vezes, nos perguntamos: por que não consigo sair dessa situação? Embora eu esteja agindo com pacificação, eu esteja resignada diante de tudo que me acontece. O que acontece? Por que eu não consigo sair? Porque muitas das vezes
nós não aceitamos a vida que nós temos, a pessoa que ainda somos ou que ainda estamos. Essas palavras são de Francisco Cândido Xavier. Eu apenas copiei, coloquei entre aspas, porque são palavras que devem ser ouvidas e compreendidas. Ele diz que a falta de aceitação das nossas lutas, da convivência com, por exemplo, ele deu inúmeros exemplos, com os familiares, com os amigos. Muitas das vezes nós não aceitamos. Nós nos sentimos infelizes. E essa falta de aceitação, ela nos limita a atravessar aqueles momentos e colhermos desses momentos a grande lição que nós precisamos, porque se assim eu vivo, se assim eu convivo, é porque eu preciso resolver isso em mim. A questão é comigo. É eu comigo, eu como espírito imortal. E muitas das vezes nós atravessamos momentos em nossas existências pela não aceitação de situações que nos cercam, que são circunstâncias próximas a nós, e pela falta de aceitação nós ficamos tão infelizes e passamos essa infelicidade a todos aqueles que nos cercam. Essa paisagem exterior, segundo Chico Xavier, na qual vivemos, em que acontecem dificuldades, obstáculos, provas, lutas muito grandes, nós temos que ter um tipo. Vejamos que esse tipo que ele falou, nós podemos entender que há vários tipos de aceitação, mas esse tipo de aceitação é algo que nós temos que elevar. O que eu tenho que fazer para aceitar aquilo? Se nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar a mudar não a paisagem exterior na qual estamos inseridos, mas a paisagem interior. Aquilo que habita em mim, aquilo que me forma. Por ora, eu preciso melhorar a minha condição de aceitar os fatos. Se aquela pessoa é um marido, é uma esposa, é um filho, é uma filha, é uma mãe, é um pai, mas ele não me deu atenção, ele não foi terno, ela não foi presente, são várias as nossas reclamações. Muito bem. Será que foi ao acaso também que eu vivi isso? Será que tudo isso ocorreu em minha vida e hoje eu estou me deparando com essa pessoa, esse espírito reencarnado que ainda vem fazer parte dessa paisagem exterior justamente para me fazer sofrer, para me fazer sentir algo que talvez eu tenha provocado no meu passado? Sendo assim ou não, talvez seja apenas um degrau que eu precise avançar para melhorar a minha condição espiritual. Talvez seja uma expiação, algo que eu desorganizei no passado e hoje eu estou me deparando com aquilo que eu fiz outro passar. Então, tudo isso precisa de estudo, precisa de meditação. Quando nós mergulhamos nesse mar de entendimento, nesse mar de compreensão, nós começamos a aceitar aquele que está conosco. E começamos, diante dessa pacificação interna, a nos resignar diante daquilo que nós não conseguimos mudar. E começamos, a partir daí, damos início a recebermos inspirações do alto, porque nós já não estamos mais lutando contra, nós estamos lutando a favor de nós, a favor de uma ambiência mais saudável, agindo não só com palavras saudáveis, às vezes com o silêncio necessário, com a prece,
com uma leitura edificante, isso tudo começa a irradiar. São vibrações que nós exalamos, que têm cor, que têm cheiro. Dizem que quem se aproximava e fosse mais sensível sentia perfumes vir de Chico Xavier, devido à caridade praticada desde o seu pensamento, palavras e atos, e de outros também. Como ele conquistou isso? Filho de Deus? Vamos nós também trabalhar o nosso interior para saber lidar com aquele que está convivendo comigo e o que eu não posso deixar de conviver. Como deixar de conviver com um pai, com uma mãe, com um filho? Não tem como. Estamos inseridos naquele contexto. Então, ele nos diz que é preciso nós termos um tipo de aceitação que nós não podemos esquecer. Aceitação de nós mesmos, para que nós possamos fazer o melhor de nós. Tudo que nós pudermos, sem ansiedade, sem aguardar o retorno imediato. Façamos nós a nossa parte. Então, nesse investimento na nossa intimidade espiritual, nós vamos assim vencendo muitas limitações também que trazemos, porque começamos a receber orientações invisíveis, inaudíveis, mas elas nos chegam muitas das vezes através de ideias, porque lançam, assopram e nós captamos. Mas é preciso que nós trabalhemos esses motivos, ou seja, aquilo que nos motiva a nos resignarmos diante daquilo que ainda preciso vencer em mim, porque o outro é o trabalho do outro. Eu posso ajudar? Devo. Mas eu não posso fazer a força, digamos assim. Eu não posso cobrar, mas de mim sim. Então, nós vamos nesse trabalho, muitas das vezes silencioso, e vamos avançando. Quantos embaraços nós enfrentamos no campo afetivo? Por que que existem forças magnéticas até que nos impedem, que não permitem que nós caminhemos mais além para resolver aquela questão no campo profissional, no campo financeiro? O que será que me trava como se fossem braços invisíveis e poderosos que eu estou quase conseguindo e não consigo? Eu preciso aceitar esses fatos. Não tem como lutar com algo que eu não vejo, mas eu sinto. E isso são efeitos do meu passado espiritual. Aí, quando alguns de nós, não aqui os senhores, mas muitas vezes de nós no passado, ou de muitos no planeta, não aceitam, se revoltam, se rebelam e começam a falar mal do outro, falar mal daquele, falar mal do vizinho, falar mal de Deus. Como se Deus privilegiasse alguns e não desse a mesma importância a outros, já sem compreender, de fato, que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, vale a pena conferirmos. Que é Deus? Então, é muito importante nós entendermos também quando nos chega uma doença. E nós, quando vamos ao médico, nós pensamos assim, vou exigir a cura. Eu estou doente, eu exijo a cura. Muitas das vezes nós conseguimos, de outra nós não conseguimos, porque ainda é algo que está me ensinando, ou resgatando. O resgate faz parte da terapia espiritual. Quando eu resgato algo que eu fiz no meu passado, ali, se eu aproveitar, se eu me resignar, eu vou compreender, eu vou encontrar forças íntimas e vou vencer aqueles momentos.
Tem uma singela história que eu espero lembrar, vou falar aquilo que eu lembro com as minhas emoções, da ostra, do molusco que dá a pérola. Lá dentro desse molusco está lá o grãozinho de areia. Quando entra um animalzinho e fere esse molusco, ele se protege. E então ele começa a criar camadas em torno daquele grãozinho que gera a pérola, que é uma das mais antigas pedras valiosas e muito valiosa do passado aqui no nosso planeta, muito cobiçada, inclusive. Mas ela, para ser aquela beleza, aquela maravilha que nós conhecemos, ela foi ferida antes. Então, nós começamos a entender que, com a sabedoria divina, demonstrando através da própria criação, há de ter uma dor para que nós aproveitemos e comecemos a agir pacificamente e nos tornarmos pérolas. Nem sempre nós compreendemos isso, porque há dores muito intensas. A perda, por exemplo, nós chamamos perda entre aspas, porque ninguém perde alguém. Esse alguém é uma individualidade, mas imaginemos um quadro de perda de um ente querido, de um filho, que é a maior dor, que os próprios espíritos falam que é a maior dor, é quando um filho volta para o plano espiritual. Porque pela lei natural, que nós compreendemos, natural no sentido de ser mais comum, é mais compreensível que nós possamos ir primeiro, para depois o nosso filho ir. Mas quando isso se inverte, muitos de nós passamos por dores acerbas, dores muito bem compreendidas, respeitadas, em que muitos de nós não temos nada a falar nesse momento, somente a chorar junto, em solidariedade, abraçar e rogar a Deus que console esse coração. Com o tempo, com o entendimento, vamos compreendendo que aquele que partiu está mais vivo do que antes, está mais feliz do que antes, embora haja a saudade também dos espíritos que retornam à pátria espiritual. Porém, são bem acolhidos. Há regiões belíssimas que acolhem as crianças, onde há espíritos devotados, espíritos com corações maternais, paternais, que os envolvem, que os protegem. E tudo isso, quando nós começamos a saber, não que a dor passe, mas ela amansa, ela fica mais branda. Então, o conhecimento do Espiritismo é muito educativo, porque faz com que nós entendamos que há coisas que ainda nós não conseguimos mudar. E quem sabe tudo isso também é um efeito de um passado para que nós despertemos. E tudo isso, meus irmãos, é preciso compreender, porque quando assim compreendemos, nós entramos nas bem-aventuranças dos aflitos, porque nem todo aflito é bem-aventurado. O aflito que se rebela e se revolta, como aqui já falamos, ele não se sente nunca bem-aventurado, porque ele está em oposição a tudo que lhe ocorre. Ele não busca uma solução. Ele simplesmente se acha alguém que foi esquecido pelo próprio Pai. Então, nós precisamos compreender com muita força do nosso coração e a inteligência, sempre seguindo as emoções, controlando as emoções, para que elas não tomem conta de nós, porque quando a emoção ela se desvirtua, ela nos traz grandes dificuldades. Aí vem a razão amorosa, a razão que é calma, porque tem conhecimento, tem lógica, e acalma a emoção. Então, nós precisamos, muitas das vezes,
termos essas lutas no campo onde estamos localizados na reencarnação em que nos encontramos. Então, meus irmãos, devemos, segundo o próprio Chico Xavier, ter uma aceitação. Aceitar aquilo que nos acontece. Mas, segundo o irmão que estava fazendo esse estudo, ele usou uma palavra interessante, ele falou, não aquela aceitação relaxada, sabe aquela aceitação que não se faz nada? Ah, tudo bem, eu aceito isso que me acontece, não vou falar nada, porque eu não tenho mesmo que falar sobre isso. Ele até deu um exemplo de um filho que, às vezes, ele não contente na atual reencarnação, ele busca fazer muitas coisas, ele busca novidades. E muitas das vezes os pais olham para o filho, compreendem a situação da sua interpretação da vida, da sua busca como espírito imortal num corpo jovem, mas ele fala, nós não devemos nos calar e não impor o nosso pensamento. Ele ainda nos ensina isso, mas devemos sim conversar, ter um momento de reflexão com ele, não exigindo que ele aceite aquilo que estamos falando. Mas nós devemos, porque não só somos seus pais, mas também queremos bem a ele. Então, muitas das vezes, numa conversa sadia, com calma, sem exigências, sem impor nada, muitas das vezes o filho considera aquilo. Talvez não naquele momento, mas em outro momento. E aí pode ser que ele mude, ou pelo menos ele altere em parte e até atinja respostas da vida melhores do que nós, pais, poderíamos supor. Mas porque nós nos interessamos por ele. Então, é muito interessante nós pensarmos disso, porque a resignação não é algo passivo, é algo ativo. Por isso que fala resignação, existe uma ação. E essa ação é desde o campo mental, são pensamentos ativos, palavras ativas e sentimentos ativos no bem, sempre no bem, nunca contrário ao bem. Então, nós vamos aqui aproveitando os minutinhos que nos restam, para que nós compreendamos que quando nós ignoramos a lei de Deus, a lei de amor, causa e efeito, sua justiça e caridade, que tudo isso vem de Deus, nós começamos a vencer muitos momentos que antes nós achávamos intransponíveis. Leon Denis, ele tem uma amplitude muito grande em seu conhecimento. Seus livros são valorosos, vale a pena nós buscarmos Leon Denis. E ele fala que muitos atos são executados ao longo da nossa evolução e entendemos que os efeitos desses atos, eles voltam, mas são sempre correspondentes à causa, à fonte onde foi produzida aquela causa. Então, o mal, desse modo, ele torna o seu ponto de partida. Então, vão vindo, vão nos visitando, se não na mesma existência física, na mesma reencarnação, em outras. E ele fala que, por exemplo, as paixões e malefícios do ser humano, eles produzem resultados sempre idênticos, aos quais ele não pode subtrair-se, porque é como um eco. Quando nós estamos num lugar que é possível produzir um eco com a nossa voz, nós falamos ou emitimos um som e aquilo retorna para nós. Então, assim é também a nossa caminhada, ecoa tudo aquilo que nós fazemos. O orgulhoso, por exemplo, segundo Leon Denis, ele prepara para si um futuro de humilhações. Pensemos.
O egoísta, ele cria o vácuo ou a indiferença, e duras provações esperam os sensuais. Então, ele incluiu o orgulhoso, o egoísta e aqueles que investem as suas forças somente na sensualidade. É preciso que nós toquemos nesses assuntos. É preciso que nós estudemos esses assuntos, para que nós possamos começar a despertar em nós as sementes divinas que foram colocadas, que, segundo a espiritualidade bondosa, as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência ou em nossa consciência. Vamos aprendendo que consciência é algo que não está bem localizado aqui, está aqui, né? Então, a gente às vezes fala assim, na nossa consciência, e de repente desce para o coração, porque o coração é como um órgão que diz respeito a sentimentos. Então, nós precisamos nos ouvir. Quando estamos fazendo algo contrário, parece que a consciência grita, ela dá um alarme. Muitas das vezes não damos atenção, mas devido à inscrição das leis divinas, nós recebemos isso. Então, aqui, Leon Denis fala que a história do planeta Terra, essa terra que nos abriga, é uma urdidura de homicídios e de iniquidade, de injustiças. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordem, reúnem-se na vida presente, como afluentes do leito de um rio. Ele chega a ser poético na sua forma de falar coisas tão sérias, porque chega à fonte. Não tem como nós evitarmos isso. Daí a importância de nunca nos revoltarmos. Podemos ainda não entender, porque nós ainda não acessamos a memória que o perispírito, que é o corpo do espírito, que o perispírito guarda. Nós não conseguimos ainda, mas um dia, na nossa evolução, nós vamos compreender perfeitamente e tudo irá fazer sentido. Daí mais um motivo de resignação, mais um motivo de aceitação. Essa aceitação com ação, com essa aceitação com amor, entendendo que nada está fora do olhar divino. Os espíritos, segundo Leon Denis, que compõem a sociedade atual, nada mais são que homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. É tão lógico isso, que quando nós lemos, nós pensamos assim, puxa, mas como eu nunca compreendi isso? É tão óbvio, é quase matemático, embora esteja em expressões da língua portuguesa, mas é quase uma matemática. Mas nós sabemos também na misericórdia de Deus, que está entranhada também, porque no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos afirma que... Deixa eu achar aqui, só um minutinho, por favor. Virou, por isso que eu não estou... Desculpa. Ele fala... Vou falar com as minhas palavras. Que havia um grande rei, podemos dizer que ele é Deus, que é o credor de uma grande soma de valores. E então, aquele que deve a esse rei, fica muito difícil o seu caminhar, porque a soma que ele deve é avultada, é muito grande. E esse rei fala para ele, o credor, que é o rei, fala para ele, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela.
nós não nos sentiríamos felizes se estivéssemos devendo uma grande soma e o nosso credor falaria para nós isso que nós aqui acabamos de ouvir, a 100ª parte daquilo que eu devo? Aquilo que eu devo ao credor, se eu pagasse a 100ª parte, eu já me livraria da dívida. Aí entra o quê? A misericórdia de Deus. Se nós aproveitarmos a dor que nos chega para nos motivar, né, motivos de resignação, para nos motivar a buscar abrandar a dor, mas sem atingir a felicidade de ninguém, sem adentrar no campo mental, moral de ninguém, somente para ajudar e continuar na certeza que teremos uma compensação. Essa compensação é espiritual, porque o grande credor nos prometeu isso. Mas o que acontece conosco? Muitas das vezes, ao invés de nós quitarmos aquela 100ª parte, tudo que nós devemos pagando a 100ª parte para estarmos livres, o que nós fazemos? Nos endividamos ainda mais. Nós ficamos cada vez mais revoltados, começamos a, entre aspas, brigar com a própria divindade, com as leis que regem a tudo e a todos. E vamos nos endividando, e a dívida vai crescendo, e a coisa se torna cada vez mais insuportável, o que vai trazendo grandes danos para todos nós. Então, nós devemos perceber e entender que há muitos motivos para nós nos resignarmos, aceitarmos com pacificação, com ação. Pacificação é ação na paz. É diferente da passividade. A passividade é quando a gente fica quietinho, mas está pensando mal. Está lá, todo mundo olha e pensa que você não, olha que... Mas você está com raiva, muitas das vezes, a cólera, que é uma enfermidade terrível para o espírito. Está passivo, mas não está pacífico. É preciso que nós sejamos pacíficos, que nós pratiquemos atitudes mentais, morais e espirituais de mãos dadas com a paz. Pacificação é ação na paz, com paz. Então, essas aflições, voltando a Leon Denis, essas aflições morais ou físicas, elas também são criações nossas. Também não, tiro também, eu que incluí, não há também nessa frase. São, é uma afirmativa, são criações nossas, resultam dos nossos pensamentos, das nossas obras, quer lesemos terceiros, outras pessoas, quer o façamos a nós mesmos. Aí ele entra aqui num campo que eu não vou entrar, porque nós temos aqui o nosso irmão, que é tarefeiro da casa, que já está fazendo um trabalho bonito sobre o suicídio. Quando nós lesamos a nós mesmos, adoecemos porque são momentos de irreflexão, são momentos difíceis que nós jamais devemos julgar, porque, quem sabe, nós mesmos já não o praticamos, nós mesmos não já tivemos momentos infelizes e, então, adentramos por esse caminho tão difícil. Mas, então, quando isso ocorre, também estamos cavando situações difíceis para mais tarde termos que reparar. Não vou adentrar nesse tema, é um tema muito profundo, mas certamente quem estuda, quem frequenta aqui a nossa casa, como outras casas irmãs, que estudam bastante também, são sérias, vão cada vez mais nos auxiliando na compreensão de que nós não devemos lesar a ninguém e nem a nós mesmos. É claro que isso é uma caminhada, são passos, ainda somos pequenos, não exijamos de nós a santidade, porque estamos a anos-luz de distância do que um santo é. Um santo quer dizer que conseguiu a santificação, ele já não tem mais nada com o materialismo, ele é totalmente espiritualizado. Estamos longe disso, mas chegou o momento da nossa caminhada de despertarmos, de ficarmos de pé
diante daquilo que nos acontece e colocarmos em prática aquilo que a doutrina dos Espíritos, vinda através dessa sabedoria em que houve a codificação kardeciana, em que houve todo o aproveitamento das ideias e das atitudes sadias, que são atitudes imortais, porque falam conosco como espíritos imortais, que todos somos. Quando colocarmos em prática, nós vamos começar a experienciar o bem que começa a nos visitar. E esse bem não é só material, mas nem sempre se transforma na materialidade que também precisamos, é claro, mas principalmente no bem espiritual, naquilo que sentimos. Então, já está na hora de todos nós começarmos a abraçar a ideia de Jesus, os seus aconselhamentos, as máximas, tentar compreender. Jesus, que é a luz do mundo. Muita paz a todos.